esteja em nossos corações. Agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, falando para vocês, a oportunidade de trabalho, falar pela doutrina espírita é sempre um prazer enorme, Ainda que não temos a propriedade ideal, mas a gente está buscando, a gente vai tentar hoje de alguma forma fazer reflexões sobre esse tema, o poder do pensamento. É uma temática particularmente que nos surpreendeu muito, pela quantidade de material que a gente pode trabalhar, a possibilidade de a gente abrir várias reflexões em torno dessa questão, Inicialmente, a gente vem sempre com o chefe, Vamos começar com o chefe, que é sempre bom, Ou seja, vamos começar com a base fundamental, que é Kardec, E aí Kardec diz o seguinte para a gente, lá na Gênesis, Vamos lá. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. Para o espírito, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Vejam bem, Imaginemos nós sem o poder de ação das nossas mãos. Uma das coisas que mais diferenciam o homem justamente dos animais é a possibilidade com os dedos, o poder da pinça com os dedos. Se a gente parar para pensar, muitos dos trabalhos, principalmente relacionados ao artesanato, que a gente tem aqui a possibilidade, a gente tem essa possibilidade com as pinças, com os dedos, fazer trabalhos minuciosos. Então a gente imagine sem essa possibilidade. Então o pensamento é algo muito importante que nós temos que estar sempre falando, reflexionando, tentando entender esse campo de possibilidades que se abre diante das nossas vidas. Todas as nossas ações, os movimentos da vida, eles vão ter um ponto de partida. Esse ponto de partida é o pensamento. Por isso que a gente tem que estar sempre vigiando o nosso pensamento. E a gente vai ver melhor adiante. E outro companheiro que nos ajudou muito também a buscar elementos para pensarmos essa questão do poder do pensamento é Leon Denis. Alguns de vocês já devem ter lido obras de Leon Denis. Se não leram, por favor, busquem. Busquem, porque ele é um grande pensador da doutrina espírita. É um companheiro contemporâneo de Allan Kardec e que escreveu bastante. E tem um material muito importante. E no livro de Leon Denis, que se chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a gente tem a possibilidade, no capítulo 4, onde Leon Denis vai trabalhar, avançando, a gente retorna já à tela, as potências da alma. Essas potências da alma, segundo Leon Denis, seria a vontade, a consciência, o livre-arbítrio, o pensamento, que é, hoje no caso é o que nós vamos destacar, o amor e a dor. Então é uma obra basilar, podemos dizer assim, para a gente poder pensar no doutrina espírita, para poder a gente pensar nas potências da alma, para que o indivíduo possa crescer espiritualmente falando. Moralmente é preciso que ele tenha conhecimento sobre as potências da sua alma. Essas potências ele caracteriza aqui por esses elementos. Outros pensadores, outros espíritos, por exemplo, podem apresentar outras potências, mas eu tenho certeza que a partir do que Leon Denis traz para a gente é possível nós ampliarmos o nosso conhecimento de nós mesmos, que é algo muito difícil, identificar as nossas dificuldades. Que uma vez identificadas as nossas dificuldades, fica mais fácil que nós ampliarmos a nossa corrigida, nós ampliarmos voos mais altos, para que a gente possa seguir adiante, porque qual é o objetivo da encarnação? Lá na pergunta, se não me engano, 121, qual é o objetivo da encarnação? Allan Kardec pergunta. E os espíritos vão responder, Para uns, expiação, para outros,
missão. Mas, independente disso, o objetivo é que as criaturas possam progredir, evoluir. Não é para isso que nós estamos aqui? O que nós estamos fazendo agora nessa manhã? Não é buscar conhecer mais a doutrina espírita para que a gente possa se tornar indivíduos melhores? Essa é a grande questão, né? Mas o nosso amigo ele traz lá determinado pensamento, que também está nessa obra, né? É na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades e nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. O manancial das felicidades futuras. Ou seja, como já destacamos, a criatura precisa conhecer as potências da sua alma. E nada mais importante que a gente possa buscar leitura para isso, né? Porque se tem companheiros que escreveram, que nos trazem esse material, por que não acessá-los? Né? Daí a importância que a gente sempre destaca na leitura, né? Na doutrina espírita. A leitura constante. Textos que possam nos edificar, né? É lógico que nós não vamos trabalhar aqui todos esses elementos, né? Aqui, o que nós vamos destacar é o pensamento. Mas é importante a gente entender que, daí o convite que vocês possam fazer a leitura da obra, esses atributos, essas potências estão intrinsecamente ligadas. Por isso que é difícil você falar sobre o pensamento sem você pensar em vontade, sem você pensar em sentimento, sem você pensar em ação, sem você pensar em livre-arbítrio. Esses elementos estão ligados, né? Por quê? A vontade do indivíduo pressupõe o pensamento. Primeiro o indivíduo pensa, né? Olha lá o nosso esquema. Esse esquema ele é muito didático, ele facilita muito o nosso entendimento, né? Por quê? A faculdade de pensar é um atributo de quem? É um atributo do cérebro? Não, não é um atributo do cérebro. O cérebro é apenas um instrumento, né, de manifestação desse pensamento para o indivíduo encarnado. Porque uma vez que o espírito está desencarnado, ele não vai precisar de cérebro, né? Claro que não. Por quê? O espírito é algo que vai muito além da massa corpórea, né? Do corpo físico. O corpo físico, uma vez o espírito estando nele encarnado, ele vai precisar desse instrumento que é o cérebro, para que ele possa exercer o seu pensamento. Não é à toa, né, que aqueles companheiros que estão encarnados, que têm problemas no campo cerebral, né, patologias, doenças, eles têm dificuldade de manifestar o seu pensamento, não é isso? Correto? Mas uma vez que esses espíritos encarnados, eles têm a possibilidade de se manifestar, por exemplo, numa reunião mediúnica, como é a manifestação do seu pensamento através daquele médium? É de uma forma clara e objetiva, muito diferente daquele indivíduo que está ali habitando o corpo físico. Por quê? Porque o problema está no corpo físico, não está no espírito, né? Kardec fez várias dessas experiências. E isso está registrado no livro O Céu e o Inferno, né? Um desses casos, né, é o Marcel, o garoto do quarto número 4, né, que Kardec trabalha lá no livro O Céu e o Inferno, que é um garoto judeu, né, que tem graves deficiências no corpo físico, abandonado pela família no hospital, aonde Kardec tem a oportunidade de evocar o espírito desse menino. E para surpresa de todas aquelas pessoas que estavam naquela reunião, como ele se manifesta? De uma forma extremamente clara e objetiva, né? E impressionando mais ainda pela moralidade da forma como ele emprega as suas palavras, os seus pensamentos. Por quê? Porque era um espírito já espiritualmente mais maduro, né? Com uma certa maturidade espiritual. A gente pode
perceber essa questão. Então, o pensamento, ele é um atributo do espírito, é uma faculdade. Por isso que a gente colocou lá, olha a esquininha. Quem pensa é quem? É o cérebro? É o espírito, né? O espírito pensa. Uma vez que ele pensa, olha lá o esquema, quem vai transmitir esse pensamento para o corpo físico, ou seja, para o cérebro? Vai ser através do chamado perispírito, né? O corpo perispiritual, essa energia envolvente que tem uma forma de um corpo físico, né? Materialmente falando, que é o responsável por fazer a ligação entre o espírito e o corpo físico, é justamente o corpo intermediário. Mas o perispírito não pensa, né? Ainda que ele armazene determinadas questões, mas ele não pensa. Mas ele é fundamental no entendimento para a gente poder ver a forma como isso acontece. Então o espírito pensa, o perispírito é o responsável por transmitir ao corpo físico, que vai dar conta da questão, né? Ou seja, ele vai justamente produzir o pensamento que o indivíduo deseja. Por exemplo, né? Eu estou aqui levantando o braço. Antes que o braço, corpo físico, né? Antes que o cérebro enviasse o desejo, né? A vontade de eu levantar esse braço ou abaixá-lo, né? Eu primeiro preciso pensar, né? Imagina se isso não acontecesse, né? O braço ia ficar levantando sozinho, não é isso? Nós teríamos ações involuntárias. Determinadas patologias, né? Tremores, são involuntários a nós. Por quê? Porque o corpo físico está doente, né? Esses dias eu fiquei meio apavorado, né? Acho que vocês também vão ficar. Porque eu tive uma informação, né? Com um companheiro, um médico, um amigo nosso, de que em determinados momentos, quando a gente tem esses tremores nas pálpebras, já aconteceu isso com vocês? E ele falou para mim que tem que tomar cuidado, viu? Porque isso é, né, possivelmente uma manifestação de um estresse já elevado, né? E aí ele disse isso para mim de vez em quando, né? Bem menos do que antes, né? Isso acontece, né? Ele diz que isso está muito relacionado ao campo do estresse. Por isso que as pálpebras ficam tremendo, né? Involuntariamente. Então, olha a diferença, né? São movimentos, são ações que são involuntárias a nós. É o corpo físico reagindo a determinadas questões que estão acontecendo internamente que a gente não sabe, né? Agora, é lógico que nós temos participação disso, né? E aí nós temos aqui algumas questões, né? Que a gente, para a gente poder pensar. Então, o pensamento, ele é criador, né? Aqui começa o problema, né? Aqui já começa o problema. O pensamento é criador. Por que a gente tem que pensar isso? Porque quando a gente vai pensar em determinadas categorias, né, principalmente que envolvem o campo da ciência, por exemplo, quando a gente traz à luz da doutrina espírita, o nosso pensamento precisa ser ampliado. Por que ele é ampliado? Porque a doutrina espírita, ela nos possibilita essa visão, uma visão mais ampliada, né? Um prisma onde a gente possa olhar e a partir daí a gente abre outras questões. Principalmente nessa questão do pensamento, o olhar espírita sobre essa questão, ele amplia demais a nossa visão, né? Porque nós sabemos que o pensamento, ele é, como está escrito aqui, criador. Ou seja, olha aí o problema, né? Ainda que o indivíduo não execute aquilo que ele está pensando, isso produz, isso cria energia, isso cria algo que nós não podemos identificar, né? E ainda bem que nós não podemos, né? Imagina só, se a gente pudesse ver o que as pessoas estão pensando no dia a dia, seria algo terrível, né? Mas os amigos espirituais, eles têm essa possibilidade de enxergar, né? Eles não são videntes, né?
eles apenas conseguem visualizar que quando nós pensamos, nós criamos. Por isso que eu disse que aí começa o nosso problema, né? Todos os nossos pensamentos influenciam, seja para o bem ou para o mal. Isso a gente sabe de cor e salteado, né? Pensamento disciplinado pela vontade equilibrada do bem produz sentimentos elevados. Luz. Pensamento mal direcionado produz viciações mentais. Sombras. Isso é algo que nós constantemente esquecemos. Principalmente por quê? Porque ainda nós alimentamos dentro de nós muitos problemas relacionados ao campo moral. Algo normal. A gente não precisa ficar, nervoso ou estressado por isso. Até porque isso é uma conquista diária, mas a gente precisa pensar nisso. Daí a importância da prece, daí a importância da vigilância, para que a gente possa estar sempre lembrando dessa questão, né? Todo pensamento do dia retorna, lei de ação e reação. Essa é outra problemática também, né? Ou seja, quando nós lançamos um pensamento, seja ele direcionado para o que for, ele retorna a você por uma lei universal, independente do segmento religioso, independente da filosofia que você acredite. Isso é uma verdade universal, defendida pela doutrina espírita e apontada até mesmo pela ciência, né? Porque a terceira lei de Newton diz o quê? Toda uma ação produz uma reação, né? Então é física mecânica, Newton que diz isso para a gente. E até hoje é ensinado nas escolas, né? Até que revogue, vai continuar sendo o quê? Um dos principais pressupostos da física mecânica, correto? O pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Isso aqui quem nos diz é André Luiz, né? Olha lá, no livro Ação e Reação. Emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea, em sua onda de formas criadoras, fixando-se no espírito quando alimentadas pelo combustível de nosso desejo ou de nossa atenção. Toda mente é dínamo gerador de força criativa, produzindo pensamento que atua na feição de onda, projetada com velocidade muito superior à da luz. Tentemos imaginar o que é a velocidade da luz. É algo que, aos olhos humanos, é impossível de nós tentarmos mensurar. Não há possibilidade disso, né? Porque é algo extraordinariamente rápido, pois o pensamento ele é mais rápido que a própria velocidade da luz. Ou seja, nesse momento aqui, se nós agora, coletivamente, realizarmos uma prece enviada para um determinado companheiro que está lá enfermo no Japão, do outro lado do planeta, literalmente falando, instantaneamente essa energia chega ao companheiro. Olha a distância em termos de quilômetros que nós estamos nesse país. Por isso que é algo até difícil de a gente tentar mensurar, porque o ser humano, principalmente o ocidental, ele tem uma capacidade muito grande de contabilizar as coisas. A gente quer sempre saber o peso, a medida, a distância, não é isso? Isso é sempre muito importante para a gente, quantidade. Por isso que muitas vezes quando a gente está estudando algo relacionado à doutrina espírita, fica difícil, a gente precisa abstrair a nossa mente para que a gente possa entender determinadas questões, principalmente quando a gente lê as obras de André Luiz, Tem determinadas obras que a gente precisa abstrair o nosso pensamento e muito, porque o companheiro está trazendo algo que ainda no nosso conhecimento humano a gente tem dificuldade em compreender. Muita dificuldade, Principalmente quando a gente pega o livro Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, No Mundo Maior, são obras que geram dificuldade para o nosso entendimento. Não é à toa que o livro, Evolução em Dois Mundos, o companheiro depois criou um pequeno dicionário, para poder facilitar a leitura dessa obra. Vejam só que coisa interessante, E aí algumas
duas imagens para a gente poder pensar, né? Eu quero que vocês visualizem bem, que a gente possa tentar fazer a leitura dessa imagem, né? Vamos imaginar que isso seja um texto, para que a gente possa compreender, para facilitar o nosso entendimento quando a gente pensa que o pensamento ele é criador, né? Como diz o nosso amigo André Luiz, mas não foi ele que criou esse termo, é importante, né? Isso era algo que eu não sabia, eu vim saber agora, com a possibilidade de fazer esse estudo, né? Apesar de André Luiz ele trabalhar muito essa questão das formas de pensamento como um produto da criação da mente humana através do seu pensamento, muitas vezes, em Vigilante, não foi André Luiz que criou esse termo. Esse termo ele aparece pela primeira vez na doutrina espírita através de Ernesto Bozano, né? Que é um pensador do século XIX, que a gente trouxe aí um fragmento de um texto para poder destacar o trabalho desse companheiro, né? Então a gente tem aqui, ó, um companheiro pensando, né? É difícil de encontrar imagens para que a gente possa caracterizar essa questão, né? Eu confesso que eu encontrei muita dificuldade. Eu tive até que usar um pouco da criatividade para a gente poder tentar, de alguma forma, nos ajudar a fazer entender sobre essa temática, né? Que é uma temática realmente que gera certa dificuldade. Mas olha lá, o companheiro ele está aqui pensando algo relacionado, né, a uma problemática muito particular a nós, né, terráqueos, que é as questões relacionadas ao campo da sensualidade, né? Nós temos um problema muito grave com essa questão, né? Não é à toa que o nosso amigo Emmanuel, lá no livro Vida e Sexo, né, vai dizer que mais de 90% da população mundial tem graves problemas no campo da sexualidade. Graves problemas. Então o companheiro está lá pensando, né, algo relacionado ao campo da sensualidade, né? Eu espero que essa aqui seja a esposa dele, né? Eu espero, né? Não seja vizinho, né? E poderia ser o contrário, tá? Aqui a imagem dele poderia ser uma mulher pensando, né? É o que a gente teve no momento de material, né? E quando a gente pensa, que a gente idealiza na nossa mente, nós criamos, né? Criamos. É o que a gente chama de o hálito mental, né? Por isso que é formas de pensamento. O pensamento constrói, ele cria. E os espíritos, eles têm a possibilidade, uma vez que nós produzimos isso, fazer a leitura do nosso pensamento. Porque eles têm que pensar o seguinte, irmãos e irmãs, né? Espíritos desencarnados são como nós. A única diferença é que não estão na matéria, não são mágicos, né? Não tem capacidade de ler o pensamento, ler o que as pessoas estão pensando em seu cérebro. Não tem. Porque muitos companheiros às vezes acham, né, que quando o companheiro desencarna, é como se ele pegasse um balde de poderes, né, e jogasse sobre ele. A partir daquele momento ele pode tudo, ele pode fazer tudo, ele provoca doenças nas pessoas, ele derruba quem ele quiser. Não é assim. Espírito desencarnado, ele continua a partir do seu campo, das suas categorias de pensamento, a partir das suas convicções, agindo da mesma forma do que o encarnado. A diferença agora é que, uma vez ele estando desencarnado, ele tem um campo de possibilidades que antes a matéria impossibilitava ele. Uma delas é a movimentação, né? Hoje, para nós chegarmos à cidade do Rio de Janeiro, né, a gente tem que precisar contar muito com a paciência, né? Não é contar com Jesus não, viu? Que Jesus não vai tirar os carros na ponte de Niterói, né? Porque tem companheiros que, né, vão colocar que é só eu sair de casa, não é isso? É só eu sair de casa que a ponte para. Aí a gente fica imaginando, né, que o mundo gira em torno dele, né? A vida se procede independente da criatura que está saindo ou não, né? Então Jesus não tira os carros da nossa frente para poder nos ajudar. Se a gente sair cedo, provavelmente a gente vai evitar
as dificuldades que possam, obstáculos que possam acontecer no caminho, né? Se a gente sai em cima da hora, o que acontece? A gente precisa contar, né? Não é contar com Deus, né? Nem conjugar. Precisa contar que tudo vai dar certo, né? E muitas vezes não dá. No campo espiritual, o companheiro não tem trânsito, né? Ele não tem esses obstáculos. Mas vejam bem, não tem para aqueles que têm conhecimento, né? E isso também é importante. Porque muitos espíritos continuam pensando como matéria. Uma vez que eles pensam como matéria, eles continuam sendo matéria, né? A gente tem esse exemplo claro do nosso amigo André Luiz, né? Quando mostra ele lá no filme No Nosso Lar, ele continua pensando como matéria, não é isso? Porque ele tem necessidade de se alimentar, ele sente frio, ele sente dor devido à sua enfermidade física, uma vez que ele não teria essa necessidade se ele tivesse conhecimento de causa. Se ele tivesse uma conduta moral mais elevada, provavelmente ele já teria sido atendido, né? Todas essas questões. Mas, pensando no que poderia se proceder, né? Em termos de possibilidade de um indivíduo desencarnado, ele não tem mais esses obstáculos, né? Então, eles se identificam no nosso pensamento a partir dessas formas. Quando a gente pensa, olha lá, vamos imaginar a interrogaçãozinha, né? A gente cria aqui, no nosso psiquismo, ele cria essas formas, ele cria essas energias, e esses irmãos fazem essa leitura. E uma vez que eles fazem essa leitura, eles vão justamente atuar, olha lá, sobre essas possibilidades. E aí, com certeza, né, eles vão ter um raio de ação muito mais particular nesse sentido para poder atingir o seu objetivo, que muitas vezes é nos atrapalhar, né? Muitas vezes causar problemas para nós, nos tirar de determinado caminho, determinado projeto que a gente está ligado. Quando eu digo isso, não é só no campo religioso, não. É no campo do trabalho, das nossas atividades, do nosso dia a dia, né? Os espíritos vão se afinizando conosco, e aí tem a questão da obsessão, que vocês sabem. Muitas vezes elas vão se iniciar a partir de uma simples leitura do nosso pensamento invigilante, né? Mas em contrapartida, a gente precisa pensar também que nós podemos fazer a diferença dentro do coletivo. A gente pode pensar, né? Ainda que nós estejamos no meio, a gente pode pensar isso no nosso lar, por exemplo, aonde os nossos entes, aqueles espíritos afins que estão do nosso lado, eles não têm um determinado pensamento que nós identificamos ligados, relacionados ao bem, nós podemos fazer a diferença, né? Olha lá, né? Pensamento de coisas boas, né? Alegria, amor, natureza, olha lá a florzinha, né? Isso aqui é só para simbolizar, né? Se a gente tivesse a possibilidade de desenhar, eu tinha feito um monte de coisa bacana, mas eu não sei, né? Fazia lá no Brute Art, alguma coisa assim, né? E aí trazia um monte de ideias nossas que a gente tem, mas a gente tem que usar aquilo que nos possibilita, né? E aqui está um indivíduo que é algo que eu achei interessante, essa imagem, que é muito particular a nós, ou seja, pensando uma série de coisas, né? Pensando uma série de questões, muitas vezes questões vagas, olha lá, sem forma, sem algo determinado, porque tentamos imaginar a quantidade de coisas que nós pensamos no único dia. Nós temos uma dificuldade muito grande de se concentrar, né? Isso é algo relacionado aos nós ocidentais. Os nossos irmãos orientais, eles já desenvolveram essas faculdades relacionadas à questão de controle da mente. Essa questão de que o pensamento deles não é tão facilmente sequestrado como o nosso. O nosso pensamento ele é muito sequestrado. Você vê que a gente tem dificuldade de controlar a nossa mente até mesmo na casa espírita, na hora do passe. É impressionante, né?
é uma regra, né? Mas vamos pensar que sejam 2 minutos, né? 2 minutos. 2 minutos tem 120 segundos. Durante 120 segundos, nós vamos se concentrar e ali, de alguma forma, se conectar a Deus para receber os benefícios do passe. Não é essa a ideia? Pois bem, quando a gente chega ali, durante esses 2 minutos, a gente tem a capacidade de pensar em inúmeras coisas. Né? A gente pensa até no parente para poder desejar ele bem, mas não pode. O passe é para você. Como é que na hora do passe você vai desejar o bem do outro? O bem do outro você vai desejar na hora da prece. O passe é individual, a energia animal espiritual, semi-espiritual ou mista, como diz Kardec, lá no capítulo 14, né? Ou seja, energias espirituais oriundas do médium, que está na sua frente, e da espiritualidade. Né? E aí, abrindo parênteses, né? O equívoco de alguns companheiros acharem que se o passista não está bem, a espiritualidade vai blindá-lo, não é isso? Isso é uma bobagem muito grande. Se o passista não está bem, não dê passe. Está passando um momento difícil na vida? Vai fazer outra atividade. Vai fazer faxina no centro, né? Vai ajudar lá descascando batata para fazer o almoço, né? Olha aí quantos pratos tem que ser servido. Trabalho que não falta, mas não deu passe. Por quê? Porque se a espiritualidade ela blinda o companheiro, então não precisa nem a gente entrar na sala do passe para aplicar o passe. Não é isso, Paulo? A gente coloca as cadeirinhas lá vazias e os indivíduos vão sentando e os espíritos dão passe. Mas se o passe ele tem se ele é um somatório das energias que estão presentes no médium, fluidos animalizados com fluidos espirituais, é preciso que o médium esteja em condições. Que condições são essas? Pensamento vigilante. Alguém que está preocupado em promover o bem àquela criatura que está ali. Alguém que já esteja trabalhando para que as suas viciações estejam libertas, né? Então, o indivíduo precisa ser santo? Não precisa, né? Agora, é lógico que tem que ser um indivíduo que está, de alguma forma, comprometido com a atividade. Essa é a palavra ideal, né? Comprometido com a atividade. Porque que quando nós nos comprometemos com uma determinada tarefa, a gente faz o possível, né, de nós para que aquilo aconteça de uma forma plena. Né? Então, o pensamento ele é muito importante. Né? Porque a gente precisa sempre entender isso aqui. Ó. Isso aqui, espiritualmente falando, acontece de verdade. Cria-se focos. Né? Olha lá. Aí agora a gente traz, né, os comentários do nosso irmão que nos ajuda. Ernesto Posano. Filósofo italiano, respeitado escritor espírita do passado. Né? Século XIX, início do XX, mais do século XIX. Pensamento e a vontade são forças plásticas. Plásticas. O plástico ele é moldável. Né? O companheiro pega aquele líquido na indústria e ele faz até um automóvel, se quiser, né? Tem um automóvel, faz tudo. O plástico hoje ele substituiu praticamente tudo, todos os metais que eram utilizados antigamente. Né? E é engraçado que com o tempo, a substituição foi acontecendo ao tempo, né? Hoje em dia, antigamente você ainda tinha hélice e ventilador de ferro, de metal, alguma coisa assim. Hoje nem a hélice, nem o corpo, é tudo de plástico. Só tem ali um motor mesmo, porque o plástico ele não é condutor. Porque se ele fosse, provavelmente o motor seria também dele. É impressionante. E aí diz o seguinte, olha lá. Pensamento e a vontade são forças plásticas e organizadoras da natureza. Pelo pensamento, o indivíduo cria formas de pensamento. Olha lá. Surgindo o conceito, né? Criações mentais ou ideoplastias. A gente também vai se deparar muitas vezes com esse nome, que é a mesma coisa, tá? Ideoplastias, olha lá. É justamente o que? Relacionado a essa questão do pensamento tomando forma, né? Por isso que é ideoplástico. O pensamento é ideoplástico.
O perispírito também tem essa capacidade, né? Uma das características do perispírito é justamente essa, né? É a plasticidade, ou seja, o perispírito ele vai ter a forma de acordo com a última encarnação, por exemplo, mas não necessariamente vai ser sempre da última, né? Um exemplo disso é o nosso amigo Emanuel. A última encarnação de Emanuel não foi com o Públio Lentulus. Essa foi lá no período de Jesus. Depois disso, Emanuel teve outras encarnações. E uma delas, né, que é colocado, seria justamente do padre Manuel de Nóbrega, né, que é um dos grandes nomes da Igreja Católica que participaram no período da colonização do Brasil, né? Então, por que o Emanuel ele se apresenta com a sua última identidade de padre Manuel da Nóbrega? Por que ele utiliza aquela indumentária, né, aquela forma de senador romano? E aí ele diz, né, uma vez foi questionado isso para ele, se eu não me engano, no livro Consolador, onde ele diz que aquela identidade, ele tem um carinho muito grande por aquele momento reencarnatório dele, que foi justamente aonde ele teve a queda dele, aonde ele chegou à sua consciência, aonde ele teve contato, a possibilidade de encontrar com Jesus, né? Isso está lá no livro há 2000 anos, né? Então, formas de pensamento, criações mentais ou ideoplastias, de duração mais ou menos longa, que podem ser projetadas ou objetivamente serem captadas pelos espíritos, que já morreram ou que se encontram nesse plano da vida. Interessante, né? Os que já morreram ou que se encontram no plano da vida. Ou seja, o espírito estando encarnado, ele também tem a capacidade de captar o pensamento do outro encarnado, né? Não é só o desencarnado que tem acesso a essa questão. Vejam, né? Que interessante. E aqui o nosso amigo Dias da Cruz, né, que também é um espírito que contribuiu muito com o movimento espírita do Rio de Janeiro. O pensamento é a força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói e reconstrói. Nele há o influxo divino, reside a gênese de toda a criação. A gênese de toda a criação. Vejam que coisa linda, né? Essa frase. Isso está lá no livro Pensamento e Vida de Emanuel, que é um outro livro que nos ajuda muito também nessa questão. Porque não é à toa o título já está bem digestivo, né? Pensamento e Vida. E aí, ali Emanuel traz alguns textos também de outros espíritos, aqui no caso, Dias da Cruz. Ok? E aí, a gente precisa pensar nessa questão ainda, que ela não seja exatamente ligado à questão do pensamento, mas abre uma chave muito grande, né? Por quê? A gente precisa pensar nessa questão 459 do Livro dos Espíritos, né? A questão 459 é uma questão clássica, né? Influi os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Vejam bem, pensamentos depois atos. Por quê? Os atos pressupõem o pensamento. Você primeiro pensa, depois age. Olha lá o esqueminha no começo, né? Então o que acontece? A resposta é objetiva, né? Sem delongas, não costumamos dizer, né? Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem de ordinário. O que é de ordinário? Regularmente, né? Ou seja, em muitas ações da nossa vida, o nosso pensamento ele é conduzido. Meus irmãos e irmãs, isso é muito sério, né? É muito sério. Por quê? Isso demonstra que muitas das nossas atitudes e nossas ações no nosso dia a dia não são pensamentos nossos, são influências espirituais. Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que está acontecendo, se processando na nossa mente, para que a gente não possa, né, se deixar levar e criar graves questões para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E quando a gente pensa lá na escala espírita, nós estamos falando de influência espiritual. Ali Kardec está sendo claro, ali a gente tem que pensar principalmente na questão do desencarnado,
Porque no encarnado é muito fácil. Eu chego com o Paulo, começo a conversar, ou então com a Leila, e a Leila vai lá, sugere um determinado pensamento para mim, em que eu não concordo. Mas aí fica fácil, né? Porque a Leila falou, se ela falou uma coisa bacana, ela vai me ajudar. Se ela falou algo que eu não concordo, depois eu vou ficar processando isso na minha mente. E quando vem uma sugestão que você não identifica, e que em determinado momento você acaba colhendo e achando que é o seu próprio pensamento, essa é a grande questão, né? Ou seja, é muito mais difícil, é sutil, como diz Kardec, né? A sutileza é muito grande. E aí a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com os nossos hábitos, né? Tem vezes que são situações grosseiras, né? Situações grosseiras. Você senta no banco de uma praça, por exemplo, e aí você sente uma vontade enorme de fazer uma determinada coisa que você jamais fez na sua vida e nunca teve vontade de fazer, né? Por exemplo, você senta num banco e aí você sente vontade de consumir crack. Vem esse pensamento na nossa cabeça, algo assim, né? Poxa, o pessoal vai tanto atrás disso, deve ser bacana, né? A onda deve ser legal, deve gerar aí um frisson, deve ser interessante. Eu acho que eu tinha vontade de repente de experimentar isso, isso deve ser interessante, né? Mas em determinado momento você começa a pensar, e aí você começa a raciocinar e buscar o seguinte: poxa, peraí, eu nunca fiz isso na minha vida, eu nunca agi assim, eu nunca tive vontade de fazer isso, eu nunca tive contato com essas questões. Por que esse pensamento está sendo processado na minha mente? Quando acontece assim, já é algo mais fácil, né? Porque chega a ser escandaloso, né? Você sente vontade de fazer algo que você, muitas vezes, até abomina. E quando você sente vontade de fazer algo que você gosta de fazer? Esse é o problema, né? Que aí é só um copinho, né? Um copinho, problema. Domingo, né? Eu sou filho de Deus, não é assim que a gente pensa? Eu sou trabalhador, fiquei trabalhando a semana toda, um esforço muito grande, não tem problema. O que tem? Muitas vezes é uma sugestão. É essa a sugestão. E a gente tem que pensar o seguinte: que ordem de espíritos são essas? Está lá na escala espírita, né? Começa na questão 99. A ordem dos espíritos. Então, a primeira ordem, a segunda ordem, a terceira ordem, que Kardec coloca para a gente. Na primeira ordem, espíritos puros. Dificilmente nós vamos ter aproximação desses espíritos diante de nós, né? Dificilmente. Não impossível. Dificilmente. Espíritos bons. Esses sim, muitas vezes têm acesso a nós, né? O companheiro espiritual da casa, o nosso guia espiritual, um companheiro encarnado, né? Amigo nosso, que é o nosso bem. Pode ser um espírito que está dentro dessa ordem? Por que não? Será que na Terra só tem espíritos encarnados da terceira ordem? Não necessariamente, né? E a terceira ordem é a mais comum, espíritos imperfeitos, aonde, de uma maneira geral, grande parte da coletividade terrena e espiritual, os encarnados, estão inseridos, né? E aí, rapidamente, está dando para vocês lerem? Está pequenininho? Dá? Né? A classe desses espíritos imperfeitos, você tem lá 10ª classe, espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros e espíritos perturbadores ou batedores. Essa é uma classificação que Allan Kardec, ele mesmo coloca que de uma forma ele está ali, né, fechando essa questão. Você pode, de alguma forma, pensar em outras categorias. Kardec ele facilitou o nosso entendimento para que a gente possa entender quem são esses espíritos que povoam o universo, quem são esses espíritos que estão encarnados, né? Aonde, de alguma forma, nós nos incluímos dentro dessa questão, né? Dificilmente a gente vai conseguir se encaixar dentro de uma classe específica dessa, porque às vezes a gente tem uma característica que pode ser de espíritos pseudo-sábios, né? Mas ao mesmo tempo nós temos já determinadas particularidades nossas que se aproximam de espíritos bons, de segunda ordem. Então nós estamos, diríamos, né? Muitos de nós estamos no limiar de uma ordem e outra, aqui, ó, né? Nós devemos
assim, né? E aí, para fechar, eu trouxe uma história bem interessante do nosso amigo Nélio Lúcio, que se chama Do Amor à Arma Infalível, tá? Então, está lá no livro Ideias e Ilustrações, psicografado pelo nosso amigo Chico Xavier. Espíritos Diversos é uma historinha de Nélio Lúcio, aonde ele vai trabalhar justamente essa questão, né? E aí ele conta para a gente o seguinte, veja que interessante, né? Quero que vocês pensem bem essa questão do pensamento. Ele conta a história de um operário que foi demitido de uma fábrica. E esse operário ele ficou muito odiento, muito nervoso, muito raivoso, ele não aceitava aquela demissão. E ele tinha certeza que aquilo era culpa do chefe do setor. E ele começa a pensar na sua mente, né? Imaginando o que ele poderia fazer com ele. Mas ele não podia fazer, porque provavelmente ele seria preso, já estava demitido, o que seria da sua família? O que ele faz? Aquele pensamento dele, ele transmite através de palavras, escreve uma carta com adjetivos pejorativos, palavrões, uma série de questões, descarregando todo o seu ódio, o seu rancor para o chefe do setor. Quando o chefe do setor lê a carta, ele absorve, naquele momento, toda aquela energia deletéria, aquele rancor que estava naquelas palavras, e até porque ele ficou mais odiando ainda, porque ele não teve nenhuma culpa na demissão do operário. Então, naquele momento, ele passou a inocular no seu peito toda a energia maléfica daquela bomba que foi armada pelo operário. Quando ele encontra o subchefe do setor no corredor, por um motivo banal, ele que era um funcionário exemplar, eles tinham uma relação muito boa, ele descarrega sobre o subchefe do setor todo o seu ódio, toda a sua energia, que ele devia pensar melhor nas suas ações, que ele não poderia fazer aquilo, que ele poderia ser demitido, que ele estava colocando ali a empresa em risco com a sua falta de compromisso com a atividade. O subchefe do setor não respondeu nada, mas assimilou totalmente aquela energia negativa. Passou agora, a partir daquele momento, o outro se aliviou, né? Carregar dentro de si toda aquela raiva, o rancor. Passou o resto da manhã pensando, irritado, nervoso, né? Macamboso, extremamente chateado porque o chefe do setor teve aquela atitude para com ele. Ele que era uma pessoa boa, eles já trabalhavam muito tempo na empresa, ele que morava perto daquela fábrica, almoçava sempre em casa, foi tomar a sua refeição. Quando chegou em casa, refeição na mesa, a esposa o recebeu, ele por um motivo banal, né? Ele olhou para o canto e viu lá o sapato mal engraxado. Descarregou sobre a sua esposa toda a sua raiva, todo o seu rancor, dizendo que ela era uma pessoa que não cumpria com as suas obrigações, que ele enfrentava dissabores, humilhações na empresa para sustentar a família e que sequer tinha, né, o direito de fazer uma refeição em paz com os seus filhos. A esposa teve vontade, né, nesse momento, de iniciar ali uma cena de pugilato com ele, né? Mas não poderia fazer, os filhos estavam sentados na mesa, tomando a refeição. O que as crianças iriam pensar, né? Eles brigando na frente dos filhos. A esposa nada respondeu. Quando chegou na cozinha, a empregada estava lá lavando a louça, né? A pobre criada lavando a louça, o que ela fez? Ela descarregou sobre a empregada toda a sua raiva, o seu rancor, toda aquela energia que havia sido acumulada, que foi passada do seu esposo para ela, dizendo que ela foi humilhada pelo esposo por culpa dela, que não encaixou o sapato direito. Ela que poderia ser demitida que ela prestasse mais atenção. A jovem teve vontade de quebrar os pratos na cabeça da patroa, né? Mas não poderia fazer isso. Por quê? Porque ela seria provavelmente demitida e teria ainda de pagar o prejuízo dos pratos quebrados. Esperou a patroa sair. Foi até o quintal. Eis que ela avistou o cachorro da família. O pobre cachorro já velho, dorminhou, encostado perto da porta, né?
na cozinha, deu um valente pontapé no cão, extravasando sobre o cachorro toda a sua raiva que ela recebeu da patroa, né? Descarregando sobre o pobre cão toda essa energia maléfica. O cão, atormentado pela energia maléfica da jovem e também pelo violento pontapé, né? Pela dor das costelas, ganhou a rua, ganhou e mordeu a primeira pessoa que passava na sua frente. Era uma pobre senhora lá na vizinhança. O cachorro mordeu, né? E ela gritou. Rapidamente levaram ela para uma farmácia. Na farmácia tinha um rapaz, um dos balconistas, que já havia trabalhado com enfermagem. Rapidamente, era uma pessoa muito prestativa, tentou atender ela nas suas dificuldades, mas ela enxergou na atitude do rapaz, né, e o Lúcio não fala isso, tá, gente? Mas eu estou dizendo, provavelmente um assédio sexual. E aí começou a agredir o rapaz, bofeteou seu rosto, dizendo que ele era um pervertido, aquela coisa toda. O rapaz que estava com boa atitude não entendeu aquela situação. Além daquela reação que teve a senhora e do violento bofetada que ele teve em seu rosto, assimilou completamente toda aquela raiva, todo aquele rancor, aquela bomba de ódio que estava naquele momento com a senhora que passaram para o jovem, né? Já estava no final do turno. Ele foi para casa. Morava sozinho com a sua mãe, já velhinho, né? Sempre às 6 horas, quando ele chegava, a mãe já deixava o jantar pronto, eles iam tomar a refeição juntos. Quando ele chegou, ela já percebeu que tinha alguma coisa errada com ele. E aí foi cumprimentá-lo, como ela sempre fazia, né? Abraçá-lo. E aí, meu filho, você chegou, como foi seu dia? Ele não deixou para depois, né? Descarregou sobre ela toda a sua raiva, todo o seu ódio, dizendo que essa vida era uma porcaria, que ela era culpada de todas essas questões, que ele tinha que sofrer humilhações para sustentar ela, que ele não merecia passar por isso, que tudo isso era culpa dela. Ela, que era uma pessoa extremamente espiritualizada, não respondeu nada. E ele ia xingando, falando palavras de baixo calão, né? E ela em silêncio, orando, né? É importante que a gente abra um parênteses, né? Que é a melhor atitude que a gente tem que ter, né? Quando as pessoas encolerizadas vêm até nós, descarregando os seus problemas. E ela orando e ele ali extravasando todo o seu ódio, né? Quando ele acabou de descarregar toda a sua raiva, ela disse para ele: tudo bem, meu filho, tudo na vida passa, né? Vamos lembrar, Maria. Tudo na vida passa. Eu entendo as suas dificuldades que você enfrenta no seu dia a dia. Eu sei das humilhações que você passa para poder me sustentar, para me ajudar. Mas é assim mesmo. Vamos agora sentar, tomar a nossa refeição, agradecer a Deus a possibilidade. E ele, naquele momento, enxergando na atitude da sua mãe uma questão extremamente de humildade, algo extremamente carinhoso, vindo de uma pessoa tão especial para ele, ele começou a chorar, arrependido daquilo que ele havia feito. E naquele momento, né, se a gente tivesse, por exemplo, um médium vidente naquela situação, ele ia enxergar ele totalmente envolvido de sombras e a mãe envolvida de luz. E aquela bomba, irmãs, que fora armada lá no início da fábrica, por um pensamento invigilante, por um operário, fora desarmada por um simples coração de mulher, né? A história é linda. Eu acho que de alguma forma ela nos demonstra como um pensamento invigilante pode causar uma epidemia, né? Essa história é muito particular. Vejam que ela foi passando de um para outro. Então eu convido a vocês, né, que pensem com cuidado nessas questões e que não armem bombas no seu dia a dia, né? Desarmem as bombas, desarmem o pensamento invigilante que muitas vezes vai se propagar dessa forma, criando vários problemas para nós, né? E para fechar, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28 e 31, Kardec nos diz o seguinte, né? Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com os quais
nada tenho no coração. Muita paz. Deus abençoe a todos. Tá? Tenha uma semana de paz.